São 7 horas e 37 minutos, de volta com o Acontece Regional para falar da meteorologia. Vamos conferir a situação climática para hoje. Temos imagens que foram registradas um pouco mais cedo pelo cinegrafista Marcelo Ávila. Tempo aberto logo pela manhã, você vê aí o horizonte, o céu brilhando forte já em Campinas. Durante a madrugada a cidade registrou 15 graus, agora os termômetros estão na casa dos 18. As máximas chegam aos 32 graus. O dia deve ser ensolarado com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva, de acordo com previsão do CEPAGRE da Unicamp. E o avanço das importações de vestuário é um dos motivos para a crise na indústria têxtil do estado. Em Americana, uma fábrica do setor registrou queda de 12% só no último mês de julho. Há 3 anos, nesta tinturaria, que fica em Santa Bárbara do Oeste, eram tingidos 4 milhões de metros de tecidos por mês. No último semestre, esse número caiu para 3 milhões de metros e impactou diretamente no lucro da empresa. Se comparado com a mesma época do ano passado, houve uma queda e anos anteriores também, né? Então, uma queda gradativa, mas constante. Muitas máquinas não estão sendo ligadas, já que não há demanda para alguns serviços mais específicos. E não é só aqui que o cenário é crítico. Só no último mês de junho, o setor têxtil paulista registrou uma diminuição de mais de 12% na produção de tecidos. Nos últimos 11 anos, esse foi o menor índice de produção do estado de São Paulo. No comparativo com o mesmo mês do ano passado, a queda foi de 7,8%. Para o diretor do Ciesp de Americana, alguns fatores podem ser apontados como responsáveis por essa crise. O custo elevado da energia elétrica, que é utilizada em alta escala nessas indústrias, e os tributos são alguns deles. Além disso, a importação tomou conta de boa parte do mercado. O número de importações, o volume das importações tem aumentado drasticamente. Em alguns itens chega até 5 vezes o volume do ano anterior. Isso interfere diretamente à indústria, à produção têxtil. Ou seja, a indústria não consegue produzir porque tem um importado que chega no país mais barato. Para se ter uma ideia do tamanho dessa demanda, no primeiro semestre de 2014, São Paulo registrou um aumento de quase 10% na importação de panos e confecções, em comparação com o mesmo período do ano passado. O material vem principalmente da China, Estados Unidos e Argentina. Com toda essa concorrência, muitos empregos são colocados em risco. No último mês de junho, foram registradas 1.314 demissões nessa área. Aqui na empresa que o Paulo trabalha, por enquanto o quadro de funcionários é mantido, depois de algumas readequações que foram feitas na unidade. Mas se a situação no setor não melhorar, os cortes não estão descartados. A empresa tem uma filosofia de não dispensar, não se desfazer da equipe, né? Porém, houve alguns ajustes aqui, alguns remanejos, onde nós perdemos, por exemplo, o setor aqui de controle de qualidade. Saíram algumas pessoas, porém, para outros setores da mesma empresa, né? Para reverter o problema, algumas medidas devem ser colocadas em prática em um curto prazo. Nós precisamos de uma política séria a longo prazo. A questão da energia elétrica, a questão da água são seríssimas. A questão da burocracia, possibilidade de investimentos, né? Infraestrutura. Então, é necessário criar uma política pública industrial para atender o setor têxtil, como também para outros setores. E agora as nossas câmeras fazem um passeio pelo Grupo Bandeirantes para os destaques do dia. Vamos começar com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Bom dia, Carlos Giacomelli. Bom dia, Sena. Bom dia a você de casa. Olha, Sena, hoje o Metro traz bastante coisa legal. Vamos falar de uma pesquisa feita na Unicamp que mostra que o café faz mal para o osso, viu, Sena? Então não toma muito café que não faz muito bem, não. Além disso, a gente está trazendo também informações sobre o Salão de Humor de Piracicaba. Chega a sua 41ª edição, muito legal, muitas charges bacanas. Quem puder, tem todas as informações do Metro, vá conferir que é bastante bacana. E também tem tudo sobre o clássico Santos e São Paulo e Santos, que aconteceu ontem no Morumbi. Então pegue o seu Metro, não deixe de ler. Muita informação legal hoje. Um abraço, Sena. Até a próxima. Ok, Giacomelli, obrigado. Temos também o destaque da Rádio Bandeirantes AM 1170. Gustavo Carvalho, bom dia.
Oi, Sena, bom dia para você e bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje a gente começa o dia aqui na Rádio Bandeirantes falando sobre a reforma da Catedral Metropolitana de Campinas, que por falta de verba pode ser que não seja concluída. E hoje é a segunda-feira, é dia de falarmos sobre direito trabalhista, isso mesmo. Vamos tirar as suas dúvidas sobre direito do trabalho. Já deixa anotada aí sua pergunta e entre em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. E fique ligado, sempre em AM 1170 e pela internet em rb1170.com.br. Sena, é com você. Ok, Gustavo, obrigado. Agora uma pitada de humor na nossa manhã. Vamos à Rádio Educadora FM, onde o pessoal da Hora do Leite está no ar nesse instante. Vamos ver o que rola no programa. Bom dia, Fabinho. Olá, Sena, bom dia. A Hora do Leite aqui na Educadora FM, recheado de atrações. Teremos aqui o plantão da Hora do Leite e também a dona Anitta, ela que é nossa ouvinte, assim, uma das ouvintes número 1, né? Bem, o tempo todo ligada aqui na gente, participa aqui com o programa, ela fuma demais, Sena, mas só que agora ela cismou que quer dar dicas de saúde, Sena. Pode isso, dona Anitta? Que isso? Ai, gente, eu vou dar dica pro Sena, pra voz, viu? Acorda cedo, pega o cigarro, a primeira coisa, dá aquela tragada... Segura o cigarro, pega uma água gelada e mata. Que isso, dona Anitta? Pra voz. Imagina, de forma alguma. Para com isso. Não pode. Bom, e ainda no nosso plantão você vai ficar sabendo o seguinte. Vai ficar sabendo que deu pena do Santos. Deu pena porque teve gol de Pato e de Ganso. Olha que beleza. Olha isso. Boa, essa matou, hein? Isso e muito mais aqui na Hora do Leite, que vai até às 10 da manhã. É com você, Sena. Bom dia. Obrigado. Não gostei da piada. Será que é porque eu sou santista? Olha, um passeio conhecido dos campineiros teve um toque especial neste fim de semana. Muita gente embarcou em uma viagem para relembrar a época de ouro do café. A animação tomou conta da estação em Umas na manhã deste sábado. O espaço ficou lotado de pessoas ansiosas para curtir o passeio do trem, que sai de Campinas e segue até a cidade de Jaguariúna. É muito bom, né, remeter ao passado, assim, a gente relembrar, né, eu que já sempre vi esse trem, mas nunca tive a oportunidade de ver. A minha família já tinha feito esse passeio outras vezes, me chamavam e eu nunca podia ir. A expectativa é grande. E hoje, o trajeto teve um toque a mais, com a participação do Campinas Café Festival, que encerrou o evento gastronômico da cidade. Café faz parte da gastronomia, sempre fez e sempre fará. E mais do que nunca, uma cidade como Campinas, que preserva suas essências, com os barões do café, as famílias tradicionais, mais do que nunca a gente tem que fazer o café incorporar dentro do nosso festival gastronômico. A Maria Fumaça despertou a atenção de todos os participantes, que antes de embarcarem, puderam também tirar fotos e ouvir músicas que tinham como tema o famoso cafezinho. Oh, meu cafezinho, sem você eu não vivo, você me anima, me deixa produtivo. Durante o percurso, muito verde, comida, música e, lógico, a degustação da bebida, tema do encontro. Depois de 1h30 curtindo o passeio e aproveitando as paisagens, o destino final é aqui, na estação Jaguari, na cidade de Jaguariúna. Quem embarca nesse trem tem a oportunidade de voltar ao passado e relembrar o período do café e a época em que essas máquinas eram os principais meios de transporte. Os produtores precisavam de escoamento para essa produção. Indiscutivelmente se utilizaram da ferrovia. Então existe uma relação histórica intrínseca entre o café e a ferrovia. E isso propiciou o quê? Que o café se tornasse hoje o produto, o alimento saudável mais consumido pelos brasileiros. Na cidade vizinha a Campinas, os passageiros curtiram o som de uma orquestra de violas. A dança árabe também chamou a atenção para lembrar o café arábica, que tem o Brasil como maior produtor e exportador do tipo. Quem embarcou nessa viagem só vai guardar boas lembranças. Muito bonito, viu? Muitas coisas, muitas atrações aí para o pessoal curtir. Adorei, viu? Muito legal, a gente tenta viver um pouquinho esse passado, né? Então é um negócio bastante interessante. Isso aí, eu convido todo mundo a fazer esse passeio.
dia. Bom, hoje nós vamos falar sobre eleições. Pela primeira vez no Brasil, nós vamos ter um plebiscito junto com as eleições no dia 5 de outubro. E isso vai acontecer aqui em Campinas. Os mais de 800 mil eleitores da cidade vão ter que, além de votar em presidente, governador, candidatos a deputado estadual, federal e senador, os campineiros vão ter que decidir se querem transformar as regiões do Ouro Verde e Campo Grande em distritos administrativos. E para isso, a Justiça Eleitoral já começou a enviar um folheto publicitário para falar para o eleitor, presta atenção, no final do voto dos candidatos, você tem que escolher se vai querer ou não transformar essas duas regiões em distritos. E, na verdade, como há uma exigência de que a chapa tem que ter representante dos vereadores, nós vamos ter só a chapa do sim, porque os vereadores de Campinas colocaram o nome só na chapa de transformação dessas duas regiões em distritos. O que significa isso, gente? Significa que, se aceito pela população, que vai ter um número para votar contrário e outro número para votar favorável à transformação dessas regiões em distritos, significa que, se aprovado, a partir do ano que vem, nós vamos ter subprefeitos nessas regiões, vamos ter, vai ser dividida administrativamente, não vai ter uma verba separada do orçamento municipal, mas pelo menos a prefeitura está entendendo que, se aprovado, as demandas, principalmente de infraestrutura, demandas públicas de saúde e educação, elas passam a ser melhores resolvidas, porque você vai ter, então, uma figura de um subprefeito. Inclusive, o governo Jonas Donizete já aprovou um projeto de lei criando esses cargos de subprefeito, cargos de assessores, cargos de coordenadores, para trabalhar justamente nessas duas regiões, já prevendo a aprovação dos eleitores neste plebiscito. Lembrando que essas duas regiões acabaram crescendo muito nesses últimos anos. Hoje reúne mais de 300 mil pessoas. E é uma região que tem vida própria, tem comerciantes, tem indústria, tem farmácias, então, assim, e muita população. Então, vai ser importante essa transformação e, fora, claro, que acaba sendo um atrativo eleitoral. Se vocês se lembram, o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos, que foi cassado, ele fez toda a campanha dele lembrando, olha, eu não vou me esquecer da população que mora da Anhanguera para lá, ou seja, da Anhanguera para lá, que são justamente onde estão localizadas estas regiões que têm um grande potencial eleitoral. Independentemente desse potencial eleitoral, eu acho que é uma região que precisa de infraestrutura, que precisa de serviços públicos, e é sempre bom ser lembrada pelo poder público. É isso aí, gente, eu volto amanhã. E os vereadores de Campinas devem votar hoje em segunda discussão o projeto de lei que vai oferecer descontos de até 90% nos juros e multas para quitação de débitos pendentes com a Prefeitura. O programa de regularização fiscal foi aprovado em primeira análise na semana passada. Se passar pelo Legislativo, segue para a sanção do prefeito Jonas Donizete, autor da proposta. O refis prevê benefícios para o contribuinte que tem dívidas e multas de IPTU, ISS e outras taxas municipais. Os débitos poderão ser quitados em até 60 parcelas. Com essa iniciativa, o Executivo espera arrecadar 87 milhões de reais até outubro. E depois do intervalo, dicas de saúde com o médico Odair Albano e uma exposição sobre o diário de Anne Frank. Não saia daí, a gente volta já.